A paz do Senhor, boa noite. Estamos aqui para mais uma ministração para você nesta aula de Apocalipse, onde nós vamos, estar estudando, o livro de Apocalipse, esse livro que é enigmático, mas é um livro gostoso para se estudar, não é verdade? Então, hoje nós vamos para o capítulo 4, E no capítulo 4 nós vamos ter diversas aulas nele, viu? Hoje é a primeira aula no capítulo 4 e nós vamos se atentar assim para os mínimos detalhes. Já que é versículo por versículo, Então vamos nos atentar assim aos mínimos detalhes nos versículos, tá bom? Então por isso que vai ser, assim bem minucioso esse estudo em nome de Jesus. Assim como foi também, até agora, do capítulo 1 até o capítulo 3, onde nós já falamos, do capítulo 1, capítulo 2, no capítulo 2 ao 3, nós falamos sobre as 7 igrejas da Ásia, onde o Senhor, Deus ali, abriu ali para a igreja o que iria acontecer com a igreja e o que também está acontecendo com as igrejas, Então, meus queridos, aqui hoje nós já vamos fazer a transição. Isso aqui chama-se uma transição. O que é uma transição? Hoje nós vamos entrar no detalhe onde João ele já não vê mais a terra aqui. Ele não vê mais da terra, Ele não vê mais algo assim que aconteceu ou está acontecendo. Ele vai ver algo futuro agora. Agora Deus, Jesus Cristo vai abrir para ele lá dentro do céu algo futuro. Então do capítulo 4 ao capítulo 22 é futuro. Por isso que nós temos que nos ir bem, bem minucioso esse estudo, versículo por versículo, para nós entendermos, o que João viu, o que ele podia revelar, porque também outros apóstolos também, eles tiveram também, esta visão, que nem eu disse apóstolo, mas na realidade profetas, Daniel, Ezequiel, eles tiveram a visão do trono de Deus, onde nós vamos entrar agora no capítulo 4, só que eles tiveram uma visão de uma forma diferente, um ângulo diferente, enquanto nós aqui, nós vamos ter a visão aqui que João está passando para nós, mas João dentro do céu. Enquanto Daniel viu, e o que João está vendo dentro do céu, Daniel viu da terra, e João já viu dentro do céu. Ezequiel também viu, e foi arrebatado em espírito, mas na terra. João foi arrebatado em espírito, mas no céu. João foi levado até o céu. Paulo também foi arrebatado em espírito e foi até o terceiro céu. Que está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, o Paulo ele foi arrebatado. Ele fala na terceira pessoa que ele conheceu um homem, que foi arrebatado. Então ele fala assim, não sabe se no corpo, não sabe se no espírito, até o terceiro céu. Mas na realidade ele está falando da terceira pessoa, mas é ele mesmo, ele foi arrebatado em espírito até o terceiro céu. Assim como João no capítulo 4 aqui, nós vamos começar a estudar isso daqui e pedir para Deus dar sabedoria para nós termos também discernimento daquilo que Ele há de nos abrir ainda em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, Bíblia na mão, se você quiser pegar caneta, pegue caneta para anotar alguns versículos, que é muito importante estar anotando os versículos para depois também estar aí, estudando, E Deus pode estar revelando com mais profundidade algo para você aí, qual não se revela aqui nesta aula, mas eu creio assim que aonde Deus nos ensinou aqui para levar para vocês vai ser um conhecimento, creio que você não teve ainda e que você vai ter aqui em nome de Jesus, amém? Então, como é uma aula, é didática, eu vou deixar a oração para o final, tá bom? A oração que nós vamos fazer no final aí já vai abranger todas as áreas das vidas também, em nome de Jesus, amém? Então, Bíblia na mão, capítulo 4, e vamos começar essa aula de hoje em nome de Jesus, amém? Você que quer aprender Apocalipse aí, ó, já estamos no capítulo 4, tá?
Os outros capítulos estão ali no YouTube, é só você acessar no YouTube, ir ali, né, e se inscrever, compartilhar, dá joinha ali, curte, né? Tem alguma pergunta para fazer, faça pergunta. Teve um rapaz que perguntou para mim, né, se o que eu tinha falado sobre Domiciano foi na primeira aula, que ele estava correto, eu mandei a resposta para ele. E creio que ele ficou satisfeito, porque ele não me respondeu mais, né? Então eu tenho certeza que ele ficou satisfeito ali com a resposta que foi dada para ele, tá bom? Creio que a verdade está com Deus, a revelação está com Deus, e eu creio que Deus ele vai nos ensinar algo muito forte aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém? Como eu já disse, capítulo 4 é uma transição, terra para o céu, né? João até aqui estava na terra, até o capítulo 3, no final do capítulo 3, falou das 7 igrejas da Ásia, onde ele começou a falar, em qual igreja que ele começou a falar? Ele começou a falar da igreja de Éfeso, e já foi para a igreja de Esmirna, depois foi para a igreja de Pérgamo, igreja de Tiatira, igreja de Sardes, igreja de Filadélfia e igreja de Laodiceia. Aí nós chegamos no capítulo 4 agora, e versículo 1. No versículo 1 está escrito assim, ó: depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, que te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, queridos, aqui nós já começamos a ver uma transição, né? Aqui Jesus Cristo já mostrando a temporal. O que é a temporal? Passado, presente, futuro. E ele tem o domínio disso tudo. Então, no tempo de Deus, lá na eternidade, não existe o nosso tempo, como nós temos aqui, passado, presente, futuro. Deus ele tem o domínio dessa área todinha. Então, para ele está vivendo, o passado é hoje, o futuro, né? É tudo junto, é presente, é tudo presente. Então, para ele já tem tudo isso na eternidade, né? E nós não, nós temos que viver cada coisa em cada tempo, né? Porque nós vivemos debaixo de um tempo chamado Cronos, e o tempo de Deus é o Kairos. Então, nós temos que ter tudo isso daí dentro de nós aqui agora. Porque Deus ele vai mostrar algo que é o final para João. E para isso ele foi, né, chamado até o céu e em espírito. Ele foi arrebatado em espírito. Então, nessa parte aqui, quando você começa a olhar para dentro desses textos aqui, você vai começar a ver coisas assim, ó, depois destas coisas. Depois do quê? Depois de tudo que já havia acontecido, né, aconteceu no Velho Testamento e veio trazendo até no tempo de João ali, dele estar naquela ilha de Pátimo por causa da perseguição que ele sofreu, por causa da palavra de Jesus Cristo. Deus chega nesse ponto e fala: depois destas coisas. Aí é uma transição. Deus está dando esperança para ele. E quando nós também, se nós pegar para nossas vidas agora, depois de todas estas coisas que nós estamos vivendo, Deus está abrindo para nós, né, uma porta no céu. Olha só para vocês verem, ó, depois destas coisas, e eis não somente uma porta aberta no céu. Ele não olhou e só viu somente uma porta aberta no céu. Aqui que começa a maior revelação de todas. Quando é para a igreja, o Senhor abre a porta no céu para nós. Quando é para mim, que é a igreja, você que é a igreja, o Senhor abre porta no céu para nós. Sabe por quê? Porque ele explica lá em Esmirna, isso, a igreja de Esmirna, que ele fala que ele tem a chave da porta, e a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. Então a porta no céu já está ali aberta, ele está provando que essa porta está aberta. Não é o término de todas as coisas, não é o término da sua vida, não é o término daquilo que o Senhor deu para você, não é o término da sua família. Quando você acredita e você busca, né, esse poder de Deus,
os céus está aberto. E tem uma porta aberta para você no céu. Olha só para vocês verem a revelação que Deus está dando aqui, para não somente para João, mas também para nós que somos igreja. Depois destas coisas, eu vi não somente uma porta aberta, mas o importante de tudo, olha o que ele ouve, olha só para vocês verem. Aí ele vai falando assim, no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo. Deus, quando ele reúne o povo dele, lá em Êxodo capítulo 19, quando ele reúne o povo dele em volta do monte, né? E começa a falar com Moisés, que o povo não pode, né, se encostar ali no monte. Então, as pessoas ali, quando viu o relâmpago, quando viu a fumaça, que a nuvem tomou tudo aquele monte ali, as pessoas ouviam como som de trombetas, buzinas, né? Então, se você for lá para o capítulo 19 de Êxodo, você vai ver isto. E aqui, Jesus, ele se apresenta como uma voz, como de trombeta. Aqui, essa palavra está falando para nós. Sabe por quê? Porque primeiro vai vir o quê? Depois desses capítulos aqui, vai vir os 7 selos, né? E depois dos 7 selos, aí começa algo a acontecer sobre a terra, que são 7 trombetas. E as 7 trombetas são juízos de Deus. E aqui não é juízo de Deus. Aqui é revelação de Deus, o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. E se você estiver com Deus, estiver firme na palavra dele, tudo que você fizer vai ter sim como Deus revelar no seu coração que ainda há saída para todos os problemas, todas as adversidades, tudo isso que você está vivendo. Em Números capítulo, se você for lá em Números capítulo 10, vamos comigo lá em Números capítulo 10. Abra sua Bíblia aí, capítulo de Números, capítulo 10, tá bom? Números capítulo 10, e você verá comigo um texto aí que eu já selecionei aqui, pastora. Texto, capítulo 10. A palavra do Senhor fala assim, olha só para vocês verem, ó. Capítulo 10 de Número, versículo 2, ó, sobre trombetas. Nós estamos falando agora que o Senhor, ali, com os céus abertos, se apresentou a ele como voz, como trombeta. Olha só, no capítulo 10, no versículo 2, em Números, o que o Senhor mandou Moisés fazer. Mandou aqueles homens que trabalhavam com artifícios ali, né? E que Deus deu essa sabedoria para aqueles homens trabalhar esses artifícios, toda a parte de afazeres ali. Deus, né, o Espírito Santo veio e encarregou aquelas mentes de fazer. O Senhor falou para eles fazer trombetas, 2 trombetas. E essas trombetas, quando eram tocadas, olha só para você ver. Versículo 2 fala assim, ó. Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as fará, servir-te-ão para convocar-te a congregação para a partida dos arraiais. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, a ti ajuntarão os príncipes. Quando tocar uma vez, a congregação inteira, quando tocar as 2, a congregação inteira se ajuntava com Moisés na porta da congregação. Quando tocasse uma só, os príncipes, os principais dessas tribos se ajuntavam com Moisés. Então quando a voz aqui de Deus soa para João, ele já lembra, e lá também tinha as festas, né? Onde tinha as festas dos pães ázimos, os Pentecostes, onde usavam-se as trombetas. Então, por isso que temos que ficar assim atento a toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus tem significado e significado forte. E um dos significados fortes desta trombeta vamos colocar assim numa figuração total, essa prefiguração, vamos colocar, que esse arrebatamento aqui, segundo
teólogos acham que vai ser o arrebatamento da igreja. Por isso que muitos falam assim, que tem que ficar atento para a trombeta. E eu não vejo dessa forma. Eu vejo aqui que foi algo com João só, e não tem essa, né, não vejo dessa forma que o arrebatamento da igreja dentro desse versículo. Eu vejo que foi algo para João. E João ali, ele está, né, em espírito dentro do céu, e essa voz vem como trombeta. E aí ele pode sentir o quê? Que é o próprio Deus, o Todo-Poderoso, falando com ele. Porque até então, ali, ele não tinha olhado e visto dentro, porque ele chegou, mas a voz já falou com ele. Olha lá para vocês verem no versículo. Aí ele fala, como também a primeira voz que ouvi, como voz, olha lá, como de trombeta, a falar comigo, dizendo, olha lá para vocês verem, sobe aqui. Aí, ó, né? Sobe aqui, que era para subir no céu. Transição terra, céu. E aqui começa, né? Aqui começa as grandes visões, que ele começa assim, ó, imediatamente, no versículo 2, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. No trono alguém sentado. No capítulo 4 aqui, é só um trono ali, né? No capítulo 4 é só um trono, e esse alguém sentado é o nosso Senhor, nosso Deus, assentado ali. E outros profetas, como eu já disse, né, viram também essa imagem também. Como que viram essa imagem? Daniel, né, no capítulo de Daniel, capítulo 7, se eu não me engano, ali ele vai e ele tem essa visão, só que ele tem a visão daqui da terra e ele consegue ver o céu lá aberto e ver o trono e o ancião de dias sentado no trono. Enquanto João não, ele já vai lá dentro do céu. Ele é arrebatado até o céu e lá ele consegue, né, ver. E quando o Daniel fala ancião de dias, aqui ele já fala de outro jeito, ó. Aí ele já fala aqui, ó, imediatamente eu me achei espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado nele. Então nós temos que prestar muita atenção. Esse alguém que está sentado no trono, ele é o Todo-Poderoso. Ele está mostrando, né, que ele tem o poder eterno. Ele sim é o Rei dos Reis. Ele sim é o Senhor dos Senhores. Ele sim tem autoridade sobre todas as coisas. E ele está mostrando para todo mundo que ele tem o domínio de todas as coisas, porque ele está assentado no trono. E ele tem o poder. E ele dá, sim, né, assim, toda a revelação para nós aqui hoje, nessa adversidade que nós estamos tendo no mundo. Ele está dando toda a revelação para nós. Revelação do quê? Da soberania que ele tem. Ele tem o poder de controlar todas as coisas. Olha só esse Deus como é maravilhoso. Quando ele fez isso com João, ele estava mostrando a soberania dele. Ele é soberano. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Doença, enfermidade, né, prejuízos financeiros, né, essa calamidade que está, né, parte financeira, como que o mundo vai ficar. Ele estava abrindo o céu e falando para João, ó, vou te mostrar e você escreve. Porque os outros, ele não falou para escrever. Veja, Paulo foi até o terceiro céu, lá em 2 Coríntios, só que ele não escreveu, porque não foi, né, deixado ele escrever. E João era para escrever. Olha só para vocês verem no versículo 3. Imediatamente eu me achei espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco celeste, semelhante no aspecto à esmeralda. Agora nós vamos falar o aspecto de Deus. O que é aspecto de Deus? Fala sobre qual pedra que fala a primeira? É a pedra do quê? É a pedra de jaspe, né? A pedra de jaspe, se nós olharmos para dentro desse texto, do jeito que nós estamos olhando,
nós não vamos entender o que é isso daqui. Então, mas quando Deus ele dá a revelação, ele vai dar por completo, ele vai mostrar para nós aqui que nós também temos que, né, que ser como ele, procurar ser santo, sede santo, porque sou santo, jaspe. É algo, né, assim, quando ele fala aqui, ó, é semelhante ao aspecto da pedra de jaspe, cristalino, quer dizer transparente, algo puro, algo que tem uma pureza muito grande, é algo que, vamos dizer assim, a glória de Deus manifesta, né? Então, a semelhança de jaspe. Qual que é a semelhança de jaspe, pastor? É algo que é uma pureza muito grande, é um cristalino, é um cristal reluzente, é algo que, né, não tem, é incomparável, é algo que nós temos que procurar, né, cada vez mais ser puro, cada vez mais cristalino, cada vez mais transparente. Nós temos que cada vez mais procurar ser, né, como essa pedra de jaspe. Olha só para vocês verem. E o sardônio, o que significa sardônio, pastor? Sardônio é semelhante a um rubi, o rubi vermelho, né? Que se fala já de sacrifício, porque até agora nós não estamos falando de Cristo, porque até aqui o trono de Cristo não está ali dentro, ali no capítulo 4. O trono de Cristo vai estar no capítulo 5. Quando nós chegarmos no capítulo 5, vocês vão poder ver que lá está um trono, né? Ali mais um trono e depois mais 24 tronos, que nós vamos estudar sobre os 24 anciãos que vão estar ali, e, né, e mais o trono de Cristo, porque por enquanto só está o nosso Deus, o nosso Senhor Deus ali. Então, o aspecto dele, qual que é o aspecto dele? Jaspe, sardônio, o que significa? Semelhante ao rubi. O que é o rubi? Vermelho. É o vermelho, sangue. O que significa sangue? Sacrifício, o cordeiro, leão da tribo de Judá, que vai chegar no capítulo 5 e vai ocupar um trono que vai estar lá vazio, que é o trono que Satanás tanto cobiçou ele. É um trono que muitas vezes eu vejo a pessoa pregando, eu fico assim, analisando essa pregação, uma mulher pregando outro dia, e falar, sabe por que Satanás tem tanta raiva de você? É porque ele coloca uma doença em você, e você no outro dia você está bom, é que ele coloca um prejuízo em você, e você no outro dia está bom. Não, não é por causa disso que Satanás tem tanto ódio de você, não é. Sabe por que Satanás tem tanto ódio de você? É porque ele cobiçou um trono que estava vazio, que está lá em Ezequiel, está lá em Isaías capítulo 14, vamos lá, Isaías capítulo 14. Isaías 14, versículo 13. Versículo 13. Ele fala: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei na extremidade do norte. Na extremidade do norte. Quer dizer, Satanás ele viu esse trono vazio. Só que isso aqui é um estudo que nós vamos começar no capítulo 5. Né? No capítulo 5. Então, Satanás não tem raiva de você porque lança uma doença e Deus vem e cura essa doença. Não, ele tem raiva de você, sabe por quê? Porque esse trono vazio, sabe o que vai acontecer com você? Ele vai acontecer aquilo que ele prometeu para nós. Vamos ver se é na igreja de... Vamos ver se é na igreja de Filadélfia, o que é? Ou é na igreja de... Vamos ver. Vai acontecer que ele fala assim, na igreja de Laodiceia, ele fala assim, ao vencedor, olha só para vocês verem, ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo, o direito de sentar comigo no meu trono, assim como o Pai, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Olha só, Jesus Cristo, ele venceu, ele está sentado no capítulo 5, nesse trono que vai estar vazio ali, mas no capítulo 5 ele vai ser ocupado, tá bom?
E Jesus Cristo, ele ocupando aquele trono, quando a igreja vencer, ele vai voltar à forma dele original, que ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então vai ficar aquele trono sendo para a igreja. E é por isso que Satanás tem tanto ódio de você. É porque você vai assentar naquele trono que ele tanto cobiçou. Olha só para você ver a revelação que Deus dá para nós nesta noite, né? Então eu creio assim que se você estudar bem aqui comigo esta palavra, que é a palavra de Deus, você vai entender algo, que quando uma pessoa pregar algo aí, você vai falar, poxa, essa pessoa não estudou bem a palavra, né? Porque a palavra é de outra forma, é de outro ângulo e é de outro jeito. E se, né, ela prestar bem atenção, ela está pregando heresias. E heresias não é bom, porque Satanás ele não tem ódio só porque lançou uma doença, só por... Não, ele tem ódio, sabe por quê? Porque você, vencendo, você vai assentar naquele trono que ele foi expulso do céu por causa daquele trono. Vamos voltar aqui para o Sardônio, amém? Vamos voltar para o Sardônio aqui nesse versículo. Estou no versículo 4, né, pastor? É isso? É versículo 4? Não, versículo 3. Versículo 3, ó. E Sardônio, que é semelhante ao rubi, sangue do cordeiro, né? Sangue de sacrifício. E existe o que ali? Santidade. A semelhança disso tudo é a santidade. A santidade. Como que Jesus se entregou por nós. Então, aí vai descendo, aí vai falando assim. E há também o quê? Olha lá. E ao redor do trono há um arco celeste. O que é esse arco celeste? O arco celeste é algo que ele prometeu para nós. Algo que ele prometeu, uma promessa. E a promessa que ele fez lá no dilúvio com Noé, essa promessa veio até chegar em nós. E essa promessa, esse arco celeste, ele é semelhante, né? Ele é semelhante a algo assim que é a esmeralda. Olha só para vocês verem. Olha só, lá dentro da palavra, vamos lá. Semelhante no aspecto a esmeralda, olha lá. Semelhante no aspecto a esmeralda. Na sua Bíblia talvez está escrito arco-íris. Apaga o íris aí, ó, porque não existe isso na Bíblia do verdadeiro cristão. O íris é uma deusa, né? Que foi incorporada aí dentro da linguagem bíblica, mas da linguagem do verdadeiro cristão é arco celeste, tá bom? Arco celeste. Então, se tiver arco-íris aí, risca aí, põe aí, ó, arco celeste, semelhante ao quê? A esmeralda. Que cor que é a esmeralda, pastor? Verde. O que significa verde, pastor? Natureza, simboliza a natureza, simboliza toda a criação. Toda a criação. A jaspe significa o cristalino, significa o quê? A transparência, significa o quê? A pureza, temos que ser puro, né? Ali o sardônio significa o quê? Um rubi vermelho, sangue, sacrifício, sacrifício de Cristo. E aqui está todo representado assim a criação de Deus. Olha só para você ver, quando ele põe um arco celeste, semelhante a esmeralda verde, você vai ver que algo ali ele está querendo falar sobre a natureza, sobre a criação, toda a criação. Então as três pedras e o arco significa exatamente, né, toda a criação. E o controle está nas mãos de Deus. O controle está nas mãos de Deus. E ele está assentado aonde? No trono. Ele está mostrando o quê? O controle, o poder, a soberania que ele tem. Versículo 4. Ao redor do trono há também 24 tronos. Há também o quê? 24 tronos. O que significa trono? Pastor, esses 24 tronos, na realidade, era um movimento que Deus estava criando para chegar no capítulo 5 e apresentar algo que ia chegar, né? Então, no capítulo 4, isso aqui é tudo, né, uma apresentação de como que vai ser, né, para a entrada de Jesus no capítulo 5 no céu. Que quando Jesus ele é assunto ao céu, ele vai chegar no capítulo 5. Olha que João, né, já está com 90 e tantos anos de idade, né?
Ele viveu com Jesus aqui na terra e ele chegou lá no atemporal. Por isso que eu falo que Deus, né? Ele comanda o tempo e o tempo para ele, o passado, presente e futuro é a mesma coisa. Então ele está no comando do tempo. Nós temos tempo e Deus é atemporal. Ele, né? O passado, presente e futuro para ele é a mesma coisa. Ele consegue viver assim, né, no atemporal. Nós temos que viver o nosso tempo. Nós temos o tempo, a partir do momento em que eu, né, for recolhido, eu passo a ser temporal, atemporal também, porque é para passado, presente, né, e vou viver eternamente, porque a partir do momento que eu saio da terra, eu passo, né, a viver o atemporal. E você também, aceitando o Cristo Jesus ou não aceitando, nós passamos a viver o atemporal. Ou no paraíso, né? Ali esperando tudo isso se concretizar, que está aqui em Apocalipse, ou no lago lá, né? Do outro lado, em tormentos, lá no Hades, onde já foi explicado outros dias ali atrás. Amém? Vamos continuar aqui. 24 tronos. 24 tronos significa então o quê? Vai haver algo que vai acontecer dentro do céu e vai ser aonde? No capítulo 5. No capítulo 5 vai chegar Jesus Cristo, vai ter 24 anciões ali para poder estar saudando Jesus Cristo na entrada. Então você vai poder, né, ver tudo o que está acontecendo, versículo por versículo, e eu creio que Deus vai nos dar sabedoria para poder ministrar para vocês tudo aquilo que vocês tiveram curiosidade, né, de perguntar e muitas vezes não ter resposta. Agora vocês vão ter, porque eu estou perguntando para Deus e Deus está me respondendo com, né, todas as formas que Ele pode me responder. Por isso que estou cada vez mais me aperfeiçoando na palavra do Senhor para poder explicar sobre e ensinar sobre palavra verdadeira. Agora veja só, vamos voltar de novo na parte assim de pedras, né? Satanás, ele teve o poder de ter todas essas pedras, né, de jaspe, todas essas pedras aí, ó, sardônio, as pedras lá de esmeralda, e ele teve o poder também de ter todas essas pedras assim no comando dele, mas não somente essas pedras, tinha mais 12 pedras que ele cobiçava, né? E essas pedras aí, Deus fez com que ela fosse parar num peitoral de juízo, chamado efode. Efode é quando, né, era colocado assim, o peitoral de juízo no sumo sacerdote de Arão, começa em Arão, e vem vindo e passando de geração em geração. Cada vez que um sumo sacerdote era recolhido, passava para o outro sumo sacerdote. E Satanás, ele não teve somente poder de pegar somente em 3 pedras. E quais são essas pedras, pastor? Ágata, jacinto e ametista. Ele não pôde ter, né, acesso essas 3 pedras, mas as outras, né, 9 pedras, ele teve acesso a ela, porque essas pedras, elas ficavam no Éden mineral. Éden mineral é um Éden onde é o quê? Hoje nós conhecemos Minas Gerais como terra de mineiros, né? Mas mineiros por quê? Porque tem muito minério dentro daquele estado. Então aqui o Éden mineral, essas pedras, né, afogueadas, onde fala em Ezequiel capítulo 28, fala sobre pedras afogueadas, e o querubim andava ali no meio delas, né? E ali ele tecia o comércio das pedras afogueadas. Foi onde ele cresceu o olho no comércio, onde ele cresceu o olho na parte, né, ali, e quis colocar o trono dele acima do trono de Deus, que está lá em Isaías, capítulo 14, versículo 13, onde eu já fui com você lá e mostrei para você o trono que ele tanto cobiça, que é o trono que nós vamos estar, né? Segundo a palavra do Senhor, se nós cumprirmos, se nós vencermos, como está lá na igreja de Laodiceia, ali no capítulo 3, né? No versículo 21,
versículo 21, 3, 21 de Apocalipse. Então, se nós vencermos, nós estaremos o quê? Assentado naquele trono ali. É por isso que o inimigo tem tanta raiva de nós, é por isso que o inimigo tem tanta raiva de você, né? E ele, aí ele quer acabar com você. Por quê? Porque ele sabe que se você vencer, você vai ocupar aquele trono que ele tanto quis para ele. Tá? Pastor, disso tudo, o que eu posso tirar como exemplo para a minha vida? Exemplo para a sua vida. Deus está na soberania de todas as coisas. Não espere por ninguém na terra. Deus é soberano sobre todas as coisas. Está mostrando a soberania dele. Ele está assentado no trono. Veja só que ele está assentado. Em momento algum, o Senhor nosso Deus, ele perde o controle. Ele está assentado, né? O mundo está, né, assim, um açoito ali, ó, tá açoito. Ali estão, olha só a situação que João se encontra. João se encontra numa ilha chamada Patmos. Numa ilha chamada Patmos. Por que ele se encontra lá? Porque ele pregou a palavra de Deus, ele falou sobre Jesus Cristo, sobre a ressurreição e vida. Jesus é o único que é capaz de salvar, é o único que dá salvação, e ele foi parar naquela ilha por causa de pregar a palavra do Senhor. E aí Deus vai lá e abre o céu e fala: eu estou no controle de tudo, eu estou sentado, nada fugiu do meu controle. Fica tranquilo. Ao que vencer, ó, no capítulo 5, vai sentar naquele trono ali, ó. Eita Deus maravilhoso, hein? Aqui é tudo um preparo para o quê? Para o capítulo 5. Qual é o capítulo 5? Aonde Jesus vai adentrar e vai ocupar o trono lá. E daqui a pouco, né, eu digo daqui a pouco, vai ser na próxima aula, nós vamos falar sobre 24 anciãos. Creio que você entendeu bem, né, esta aula. Eu creio que você entendeu bem o que quer dizer, né, Deus assentado. Não é porque ele não, ele é diferente do humano, tá bom? Ele tem o controle todo nas mãos, ele tem o controle todo, né, de tudo e de todos, ele tem o controle, tá bom? Isso chama-se soberania. E é isso que ele está mostrando aqui nesses versículos. Vou parar no versículo 3. Versículo 3 nós para esta noite, tá bom? E na terça-feira nós estaremos aqui no versículo 4 e vamos ver até onde Deus vai mandar nós ir. Eu creio que ele já vai mandar nós ir até lá, onde vai ser o capítulo 5, né? E aí nós vamos parar para depois entrarmos no capítulo 5, mas entrar assim com o entendimento que ele vai dar para nós quando ele querer nos dar esse entendimento do capítulo 5. Por isso que eu estou refrisando sempre para você. E repriso cada palavra que vai ser colocada, que é para você entender que Deus está na soberania e Deus é soberano. Amém? Vamos orar nesse momento agora? Falei que nós íamos orar. Então vamos orar, terminando essa aula no versículo 3 do capítulo 4 de Apocalipse. Espero que você tenha, né, gostado da aula. E se você gostou, compartilhe aí na sua rede social para que mais vidas possam estar aprendendo aí em nome de Jesus. Amém? Feche o olho aonde você estiver e vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor, meu Deus, esteja assim abençoando cada vez mais, Senhor, a vida do povo do Senhor, essa vida, Pai, que está sofrida, essa vida, Senhor, que tem passado por muita adversidade, mas o Senhor, meu Deus, abriu os céus e está mostrando para nós que o Senhor está com o poder, sim, e sempre está no poder, sim, e sempre é soberano sobre todas as coisas. Não importa se os governos falhem, não importa se, né, a medicina não consiga. Nós temos um Deus, que ele é soberano sobre todas as coisas. Então, aonde houver doença, aonde houver enfermidade, aonde houver ali, né, todos os tipos de perseguição, o Senhor é soberano. O Senhor nos livra. O Senhor é aquele que nos salva. E em nome de Jesus, Pai, nós nos entregamos a Ti, nos rendemos a Ti
e reconhecemos a soberania do Senhor. Obrigado por ser esse Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, por proporcionar a nós vitórias essas, Senhor, que aqui humanamente é impossível conseguir. Mas, como o Senhor é um Deus soberano, o Senhor nos dá essa vitória. Então, Senhor, continue, Pai, conosco, sendo esse Deus maravilhoso que Tu és. Vai tocando, Senhor, nessas UTIs. E vai, Senhor, tirando as pessoas, Pai, que estão, Senhor, naqueles tubos ali entubadas. Vai tocando, Senhor, com o Teu poder, meu Deus. Vai sarando, Senhor, aquelas que estão com essa doença terrível. E o Senhor, meu Deus, vai dando, Senhor, ali o retorno dessas pessoas para casa. Meu Deus, alivia, Senhor, as mãos do Senhor. Como diz a palavra do Senhor, tomara o Senhor não tivesse abreviado aquele dia. Então, Senhor, abrevia, Senhor, esses dias. Os dias, Pai, de juízo do Senhor, Pai, sobre a terra. Abrevia eles. Para que, Pai, a humanidade, Senhor, venha ter, Pai, de novo aqui um refrigério, um respiro. Em nome de Jesus. Nós te pedimos. Nós, Pai, imploramos. Nós, Pai, clamamos a Ti como igreja. Senhor, nós reconhecemos a soberania do Senhor e reconhecemos que o Senhor, meu Pai, pode nos socorrer em nome de Jesus. Amém? Igreja, em nome de Jesus Cristo, espero que vocês tenham aprendido que a soberania de Deus vai além de qualquer soberania que há na terra ou embaixo da terra, tá bom? Deus é poderoso para nos guardar, Deus é poderoso para nos livrar e Deus é poderoso para nos salvar. Amém? Guarde dentro do seu coração essa mensagem em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor, né? E amanhã nós vamos passar aqui só para dar uma oração aqui com vocês e uma oração daquelas de, assim, em nome de Jesus, de a unção de Deus chegar na sua casa, chegar na sua família e Deus abrir portas em nome de Jesus. Amém? Forte abraço. Pastora Malu está enviando um abraço para você, para sua família, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor e que a glória de Deus esteja descendo sobre vocês e o poder dele sobre a vida de vocês e da família em nome de Jesus.